Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Já fomos apresentados. Conheço o Marcelo dos Anjos desde a época que eu tinha cabelo. Era muito cabelo, acabou, mas amém. O importante é a presença. Estamos lutando por ela. Glória a Deus. Eu não poderia deixar de cantar um louvor. Eu não, nós. A igreja em comunhão, ela pode muita coisa. Deus só pode fazer algo em comunhão. Então você adora comigo. Todos conhecem. Aleluia. Aleluia. Eles conhecem. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Digamos, Jesus, respira, meu Pai. Senhor, eu sei que tu me sondas. Oh, glória, aleluia. Sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Que é deitado qualquer dano, sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Aleluia. Aleluia. Glória. Meu Deus. Glória. Aleluia. Ele é conhecedor. Ele conta os cabelos da sua cabeça. A terra é os cabelos dos seus pés. Aleluia. Glória. Aleluia. Deus, o miséria em volta. Aleluia. Tua mão em mim repousa. A consciência é grandiosa. Não alcanço de tão amar. Se eu subo até o céu, meu Deus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me
6. Oh, glória. Aleluia. Deus tremendo. Deus de maravilha. Glória a Jesus. Oh, glórias. Levítico 6, capítulo 13. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. O tema é o 13, mas eu vou pedir aos irmãos para nós lermos do 10 até o 13. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13, todos nós. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Senta adorando ao Senhor, glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, quando nós lemos esta palavra, nós entendemos que esta lei, a lei do holocausto, ela é específica para os sacerdotes, não o sumo sacerdote, mas o sacerdote. O sacerdote, ele saía da linhagem de Arão. Arão, o sumo, e os seus filhos sacerdotes. Mas nós percebemos que a ordem, ela parte de cima para baixo. E a ordem de Deus, ela sempre parte de cima para baixo. Então nós percebemos que Deus, quando ele vai usar este homem chamado Moisés, um homem que, quando você pega a Bíblia, você fica até olhando assim, você fala: meu Deus, o homem viu a terra, mas não entrou. Mas você imagina como que é o Evangelho, né? O Evangelho não é algo fácil. Aos nossos olhos parece fácil, mas não é algo fácil, porque você tem que morrer para viver. Então nós percebemos que Deus, ele é tão Deus, que ele quer se relacionar com o homem, que ele cria leis, porque Israel, ele se torna uma nação. Ele não era uma nação quando ele estava preso no jugo do Egito, em cima de Faraó. Faraó estava subjugando depois que morre José. E nós sabemos que, erroneamente ou não, também não é errado, mas dizíamos que o povo estava escravo. Na verdade, não. Não existe escravo com Deus. Não existe. Existe o escravo, aquele que Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. Mas quando nós estamos com Deus, por mais peso que venha sobre nós, por mais adversidade que venha sobre nós, nós não somos escravos. Nós éramos escravos. Nós agora somos diferentes. Nós somos de Deus. E esse povo tem Deus. Só que esse povo, ele simplesmente se acomodou, porque José, ele tinha um homem, um faraó, que gostava, que tinha uma intimidade com ele. Então o povo estava bem, eles estavam alto. Só que Deus, ele olhou e esse povo está muito bom, está tudo prosperando, está tudo bem. E vamos ser sinceros, meus irmãos, quando tudo está bem na nossa vida, nós oramos menos. Não vamos ser hipócritas. Nós jejuamos menos, nós adoramos menos. E Deus faz o quê? Coloca um faraó que agora subjuga este povo. Esse povo agora investe. Agora esse povo que está em cima agora está embaixo. E começa a ser escravizado, humanamente falando, em serviço. Só que Deus vê isso e chama um homem chamado Moisés. Naquele momento que Moisés vê aquela sarça pegando fogo, e ele vê aquilo continuamente, porque ele é um homem instruído em toda a ciência.
Moisés conhecia o deserto mais do que ninguém, porque também ele conhecia a lei dos egípcios. Ele também conhecia, porque ele foi criado nesse meio. Mas quando ele foge, ele vai para o deserto, Deus fala com esse homem. Quando ele vê aquela sarça, ele percebe que ela pega fogo, mas não se consome. Todo dia ele vê a mesma coisa, mas naquele dia ele vê algo anormal, que não é corriqueiro da sua vida. Então naquele momento, Deus fala com Moisés. E aqui, eu já posso começar a aplicar em nossas vidas. Talvez estamos levando uma vida normal. Talvez todo dia nós viemos para um culto, viemos adorar, bendizemos o nome do Senhor, servimos a Deus dentro da nossa mocidade, tudo está comum. Não choramos mais como chorávamos, não jejuamos mais como jejuávamos, não subimos mais os montes para pedir alma. Talvez nós estamos assim, talvez eu estou assim, talvez eu estou pregando para você, eu estou assim também. Mas eu estou vendo a sarça, todo dia eu vi. Mas Deus chegou aqui nessa noite para dizer para eu e você: está na hora de mudar a sua posição. Está na hora de parar de ver tudo normal. A sua vida, Deus está dizendo assim, ó, você acostumou com tudo, mas Deus está dizendo nessa noite: está na hora de o fogo se acender novamente, porque o fogo de Deus não mata ninguém. O fogo de Deus reflete em outro. Quando você tem fogo de Deus, aqueles que te olham sabem que você é uma sarça que não se consome. Sabe que em você tem Cristo Jesus. Você não é qualquer um, meu irmão. Eu não vim aqui massagear o seu ego, não, mas eu vim dizer para você que se você tem Jesus como seu único suficiente Salvador, você é um rabisco de Deus na terra. Aleluia, glória a Deus. E este homem chamado Moisés, Deus dá tudo para ele, mostra para ele o que ele quer. E vamos pular mais um pouco para não delongar. Então ele dá a lei de Levítico, mostra como ele quer que seja feito, para que o povo esteja próximo dele, no tabernáculo. Ele vai ser movimentado, o fogo é a presença de Deus, tem que ser constante, mas tinha ordem para chegar diante do altar. Tinha ordem, porque Deus é um Deus de ordem e decência. Você não chega diante de Deus de qualquer forma. Você não chega de Deus do jeito que eu quero, ou do jeito que me mandar na telha. Eu adoro do jeito que eu quero. Não, você tem que adorar em espírito e em verdade. O espírito e em verdade é muito mais do que você dizer e falar. Espírito e em verdade é algo que você tem que ser o quê? Em espírito, é algo constante. Eu tenho que estar em espírito. Eu tenho que estar em espírito no trabalho. Eu tenho que estar em espírito em casa. Eu tenho que estar em espírito na rua. Eu tenho que estar em espírito na igreja. É comum, é mais fácil. Mas eu tenho que estar em espírito aonde não tem como estar em espírito. Porque Moisés ficou 40 anos dentro de um ambiente que ele não era para ele estar. Samuel adorava a Deus no meio de um monte de homens que não adoravam mais a Deus. Como que nós vamos ser luz em um lugar claro? Como que nós vamos ser candeia para alguém? Não tem como. Nós somos sal. Nós vamos ser pisados. Vamos ser pisados. Mas algo profundo que você vai ver no continuar da mensagem, que o Evangelho de Deus é diferente. Aquele que chora está alegre. Aquele que chora está alegre. Porque nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Nós somos perseguidos, mas não somos destruídos. Jamais. Porque eu não posso esperar algo pequeno de um Deus que tem no seu currículo Jesus. Então por isso que Moisés entendia Deus. Deus era tão tremendo, Deus de fogo, que o povo de Israel tinha medo dele. Que ele falava: não, Moisés, fala você com Deus aí. Só que quando nós pegamos o Antigo Testamento, tem gente que acha que Deus mudou. Mas Deus não muda, Ele é imutável.
Ele continua sendo fogo consumidor, mas ele também é misericórdia. Tanto que ele diz para Moisés: Moisés, diz para Arão o seguinte, olha só a ordem que eu li aqui hoje: e o sacerdote vestirá a veste de linho, pureza. Eu não chego diante de Deus sem santidade. Eu não chego diante de Deus passando uma semana fazendo tudo errado. Aí chega num culto, o fogo não desceu, a culpa é do pregador. O fogo não desceu, a culpa é do instrumentista, do tangedor. A culpa é de todo mundo. Só que esse culto aqui é um animal. Só que em Romanos 12, o culto é racional. Para esse culto aqui, a ira de Deus caía sobre um animal. A ira de Deus que é sobre o animal. Por isso que ele se portava, o sacerdote tinha que se portar divinamente. Uma veste para colocar o animal, linho, puro, para chegar diante do altar, para colocar esse animal, e quando ele colocava o animal, o holocausto tinha que ser queimado totalmente, e para ele, de manhã e de noite, era constante. E quando ele ia tirar a cinza, já era outra roupa, porque a roupa que ele colocou não podia ser suja. Não se chega no altar de qualquer jeito. Eu não posso achar que Deus... Por que Deus, no Evangelho de João 11, no Evangelho de João 11, quando você vê a ressurreição de lá, Jesus não chega no dia que Marta e Maria mandou o recado. Por quê? Porque Deus, Ele não recebe ordem de ninguém. Então Ele não vai no dia que eu e você queremos. Ele não responde a hora e o dia que eu e você... Não, Deus, tem que ser agora. Eu determino. Meu amigo, você não tem poder para determinar nada. Eu e você não. Nós somos pobres e miseráveis, nus, sem Deus. Paulo, no judaísmo, ele dizia: eu sou ensinado com Gamaliel. Eu conheço o judaísmo. Eu falo grego, hebraico, aramaico. Eu sou eloquente. Eu tenho dupla cidadania. Mas quando ele cai no caminho de Damasco, e quando perguntaram nas cartas: quem é você, Paulo? Eu sou o principal dos pecadores. Aleluia. Essa é a visão daquele que está indo para o altar. O sacerdote sabia que ele não era nada. Só que a roupa do sacerdote mostrava a santidade, mas o que estava dentro mostrava um homem. Um homem pecador, um homem falho, como eu e você. E quando ele chega diante do altar, o fogo queimava, como nós lemos aqui, ele não podia apagar. Isso no deserto, tá, meu irmão? Fogo não parava não. No deserto. No deserto o fogo não parava. Só que vamos aplicar para os nossos dias. O fogo quem botou foi Deus. A lenha quem botou foi o sacerdote. A lenha quem bota, quem dá o trabalho de ir até o altar com a lenha, é o sacerdote. O fogo foi aceso por Deus. Qual é o nosso trabalho nessa noite? Trazer a lenha. E qual é o trabalho da lenha? Ela tem que ser pura? Tem. Quem é a lenha? Qual é a lenha? A primeira lenha, a palavra de Deus. É como você se porta com ela. Billy Graham dizia assim: feliz é o homem que tem uma Bíblia, mas feliz é o que lê. Mas o mais feliz de todos é o que vive. Porque o homem que vive a Bíblia, ele vai dizer um dia, perguntar do homem vivo ali, chamado John Wesley: John Wesley, como que você quer estar quando Jesus voltar? John Wesley, ele responde assim: eu vou estar do jeito que eu estou. Mas como assim? Eu estou preparado, eu não sou ímpio, eu sou um salvo em Jesus. Um dia eu vou ter um altar e boto minhas lágrimas diante dele e digo: eu te espero, mestre querido. Você não tem que se preparar para Jesus, você tem que estar preparado para Ele. Jesus não trabalha com o altar quebrado. Jesus não trabalha com o altar meia boca. Jesus não recebe o último, Jesus quer ser o primeiro. Por isso que era de manhã e à noite. Era o primeiro e o último. Ele não tem espaço para outro espírito. Só que o sacerdote, ele tem essa roupa, né? Agora eu vou falar dessa roupa.
Jesus teve que colocar uma túnica também. Só que a túnica desse sacerdote maior, o sumo sacerdote maior, por fora tinha uma roupa, por dentro era puro também. Só que, como eu falei, o animal recebia toda a culpa do povo, todo o pecado estava sobre ele, toda a ira de Deus estava sobre ele. Agora, um cordeiro imaculado tem que fazer a mesma coisa, porque Deus não queria saber mais disso. Lá em Hebreus diz, ele não quer saber, ele não estava satisfeito com animais, com sangue de animais. Então ele tem que mandar alguém. Esse alguém estava com o Pai. Esse alguém, eu não entendo como ele conhece o meu pior e me ama. Esse alguém é alguém que olha para uma mulher prostituta e diz assim: vai e não peques mais. Esse alguém é alguém que coloca alguém como Davi lá na galeria de Marte, no galeria dos Marte, que pecou, que falhou, mas foi perdoado por Deus. Ei, a nossa visão talvez não é a mesma. Se nós olhássemos para ele, não iríamos rejeitar, iríamos dizer: ah, esse não, esse é o filho de Maria, esse é carpinteiro, esse não tem valor nenhum. Só que ele andou ali para mostrar que ele era um cordeiro puro. Ele era puro, eles procuravam pecado, cadê ele? Porque o animal era puro. Então o animal, simbolicamente falando, Jesus tinha que ser puro, alguém tinha que ser puro. Então ele andava com a sua pureza. Quem é esse Jesus? Que cura, que faz milagre. Ele está andando pela Judeia, por Galileia, ele, em todo o ambiente, ele está andando, está fazendo coisas grandiosas. Existiu um momento que alguém perguntou: quem te curou? Eu não sei, eu só sei que alguém untou lodo, passou nos meus olhos e eu estou vendo. Veja bem, Jesus muitas vezes não teve nome, ninguém sabia quem ele era quando ele era curado. E hoje, infelizmente, queremos outdoor, queremos se colocar no pedestal, queremos ter nome que nós não somos dignos de ter. Nós não somos dignos, meus irmãos. Se você vê algo de bom em mim, é Cristo. Se você vê algo de ruim, sou eu mesmo. Estamos cansados de pastores de internet. Você olha aquele homem bonito, a pele linda, maravilhosa, parece até santo, mas ninguém é santo, santo é Jesus. Por isso que Deus abominou. Chega um sumo sacerdote, o maior deles, botou uma roupa para morrer, só que a roupa dele por dentro também era puro. Ele vai para a cruz. Tanto que a resposta que quando pegaram ele, disseram assim, Pilatos disse assim: olha só, não vejo nada nele não, ele é justo. Tudo que o povo precisava ouvir, tudo que Deus queria ouvir, já sabia. Puro, o animal era puro, ou seja, o animal tinha que ser puro, o animal tinha que ser limpo, ele não podia ter marca, ele não podia ter mancha. Então Jesus puro, agora ele está pronto para morrer. Agora ele vai morrer por quem? Por quem o entregou. Por isso que o evangelho é difícil. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, quer dizer, Deus crê também em mim. Quando ele está falando isso, ele ensina os discípulos como que eles têm que se portar como discípulo. Tem que lavar o pé, não é isso? E quem que ele lava o pé? Ele lava o pé do discípulo. Vamos falar de duas pessoas: um discípulo que o nega, que é Pedro, e um discípulo que o vende. Ou seja, para ser discípulo, você vai passar por essas situações. Só que você tem que olhar para esse povo e perdoar. Você tem que perdoar esse povo que fez isso com você. Por isso que é difícil ser crente. Só que para tudo isso acontecer, eu primeiro tenho que reparar o meu altar. Porque quando o altar pega fogo, quando o altar tem Bíblia, quando o altar tem oração, quando o altar tem jejum, quando o altar tem amor ao próprio, quando o altar, você tem que, como disse Paulo, me esbofetear a minha carne. É isso mesmo. Meu Deus. É isso mesmo, não é água com açúcar, não é evangelho. Você acha que é fácil ficar 3 dias de consagração? Não é não. Mas nós estamos fazendo isso para quê? Para nós estarmos próximos, para nós estarmos com o altar cheio de fogo. O fogo era constante, o fogo arderá, o fogo não pode parar. Para esse fogo descer, o fogo de Atos desceu, porque ele estava em comum acordo, ele estava em oração,
isso que o altar pega fogo quando nós caímos diante de Deus com a Bíblia na mão e nós debruçamos nela de manhã, de tarde, de noite, e nós vivemos essa Bíblia. Aonde formos, nós vamos viver a palavra de Deus. Esse altar, o altar seu nessa noite, ele vai ser incendiado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. Deus te trouxe aqui para trazer aquilo que estava escondido. E quando eu me converti, eu orava mais. Ei, Deus não quer viver no seu passado. O passado ficou aqui, ó. Era animal, agora o culto é racional, santo, puro, agradável. É o meu corpo que eu aceito. Por isso, que quando você vê um culto que não está acontecendo nada, você vai fazer uma pergunta assim: Deus, o meu culto está horrível. Eu não estou oferecendo um bom culto a Deus. Eu não estou oferecendo um culto agradável, santo ao meu Jesus. Eu preciso chorar mais. Eu preciso chorar mais. Eu preciso cair em cima da sua palavra e dormir nos braços dele, se possível. Porque você é pai. Quantas vezes, cansado do trabalho, você ora, você chora, mas você não vê a resposta de Deus. Você não vê o fogo descer. Você não vê o sinal. Mas você não desiste. Você não para de orar. É a prova que você é um salvo em Jesus. Quando você derrama suas lágrimas diante do altar, o altar sou eu e você hoje. Como está seu altar? Primeiro eu tenho que consertar o altar. Depois eu preciso consertar a lenha. Eu tenho que tirar cinza, aquilo que o fogo não pode pegar. O altar não pega com cinza, o altar pega com lenha. Cinza eu preciso jogar fora. Aquilo que não agrada a Deus, aquilo que impede de eu chegar ao seu altar, eu preciso tirar. Deus não vai tirar aquilo que eu consigo fazer. Tira, Deus, de mim a cinza que atrapalha o seu fogo entrar dentro de mim. Eu preciso desse fogo. Eu necessito do fogo do Espírito Santo de Deus. Quanto tempo, meu irmão, minha irmã, que você não chora diante de Deus? Quanto tempo que você não vem num culto para criticar e vem ofertar o seu melhor culto? Critica o seu, mas não critica o culto do irmão. Não critica o irmão que pulou, o irmão que chorou. Você não sabe quem está aqui pregando, você não sabe quem está aqui sentado. Mas eu sei que você conhece o Deus que responde com fogo. E o que responde com fogo, ele fala com quem ele quiser hoje. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que ele, a sua morte, nos tornou reis e sacerdotes. E nos deu ousadia para entrar no santuário de Deus. Com ousadia pelo sangue de Jesus. E se você está fraco hoje, você vai ser forte em Jesus. Eu não posso fazer você ser forte, porque eu também sou fraco. Mas a Bíblia diz, em Joel capítulo 3, versículo 10, diga ao forte, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte porque eu creio no leão da tribo de Judá. Eu sou forte porque aquele que levou o meu pecado, a ira de Deus caiu sobre ele. A morte não conseguiu vencer. A morte não resistiu ao poder de Jesus. Quando você caminhava por aqui, aquele ambiente, você não achava a certidão de óbito. Você achava do filho da Naim. Você achava de Lázaro, mas não achava de Jesus. Porque ele está vivo. E a ira de Deus caiu sobre ele. Era por mim e por você. Não perca a essência do Evangelho. Eu posso falar que Jesus vem. A igreja está pregando que Jesus vem. E ele vem. Mas eu quero saber como que você vai. Tem muitas igrejas pregando Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Mas aqui, como que não vamos se portar para entrar no reino de Deus? Santo, porque ele é santo. Puro, porque ele é puro. Separado, porque ele não divide
a sua glória. Ele não dá glória para ninguém, mas também uma coisa, o seu Espírito, ele tem ciúme no sentido de você tem que ser totalmente dele. Como diz Gálatas, Paulo diz: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E para Jesus viver em nós, ele tem que ter um fogo aceso todos os dias. Todos os dias temos que ter um fogo aceso, porque pode chegar um dia que o Espírito Santo te levará para o deserto, como fez com Jesus. E a primeira coisa que o diabo vai te tentar é pela palavra. Então manuseia bem esta palavra, meu amigo. Mergulhe bem nesta palavra, porque o Deus que eu e você servimos, que Isaías 43:13, antes que houvesse dia, ele diz que eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão, operando eu quem impedirá. Deus não cabe numa cartilha, Deus não cabe em dogmas, Deus não cabe em liturgia. Deus é imparável, imutável, poderoso, glorioso, santo, tremendo, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aviva, por hora que ele falou, Abacuque 3, aviva, ó Senhor, a tua obra, envia a tua palavra. Uma coisa é escutar, uma coisa é ouvir. O mundo escutou, mas quem está ouvindo, quem está praticando, quem está vivendo, quem está andando segundo a reta verdade, que é a palavra de Deus. Não existe fogo sem nascimento, sem novo nascimento. Não existe fogo sem primeiro dobrar os nossos joelhos e chorar pedindo o poder de Deus. Misericórdia, ajuda-me, ó Deus. Salmo 109:26, segundo a sua misericórdia. Quem está clamando é um homem chamado Davi. Ei, Davi sem coroa matou o urso, o leão e Golias. Com a coroa ele matou Urias e ficou com a sua mulher. Preste bem atenção no poder que você recebe. Nem tudo que você acha que é Deus que está te dando. Então por isso que Deus ele faz uma ressalva da santidade, porque existia um povo aqui nessa época que ofertava até criança, meu querido. Ele enviava até criança no altar. Por isso que Deus quer exclusividade minha e sua. Quando nós temos fogo, nós sabemos qual é a voz que fala conosco. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos quem é Deus e quem não é. Quando nós temos resposta de Deus, quando nós estamos andando em santidade, rapaz, é tremendo. Não é você emagrecer, não, tá, irmão? Automaticamente você emagrece, né? Você fica 3 dias sem comer, orando, aí buscando, você emagrece. Duas bênçãos, né? É a parte física e espiritual. 2 bênçãos, mas não vai para essa não. Eu estou falando de santidade. Então quando você fica tão puro com Deus, você sabe quem é que está vindo lá. A palavra que é lançada, tem algo para você aí. Você sabe o que é para você e que não é. Você sabe quando você tem um fogo do Espírito que não vai se apagar mais, porque ele foi aceso por Deus e continua aceso. Quando Jesus morre e ressuscita, esse fogo não apaga. Foi ele que acendeu. Então isso aqui agora, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que ser a lenha. Você tem que levar a lenha. Só isso. Não precisa de malabarismo, não precisa de invencionice, não precisa de fazer tanta coisa que muitos nós estamos vendo aí. Voto não sei o que, voto não sei o que lá, campanha não sei o que lá. Não, eu preciso ser santo. É difícil, claro que é. O mundo de tantas facilidades, mas quando o fogo está em mim, eu consigo entender. Um dia alguém me perguntou assim, nas minhas palavras, irmão, eu não sou filósofo, não tenho esse conhecimento todo não, mas um dia alguém me perguntou, um jovem perguntou, Wendel, nós estávamos orando na madrugada, e ele perguntou para mim assim, Wendel, como que eu sei que eu sou salvo? Como que eu sei? Nas minhas palavras, você participou do culto, e nesse culto o fogo de Deus desceu, você sentiu a presença. Acabou o culto, e depois do culto você vai para onde você quiser, para uma boate, para um bar. Se você conseguir fazer isso, você não é salvo. Ele falou, eu não consigo mais. Então você é salvo.
você não consegue mais voltar. Você não consegue prestar uma adoração para outro Deus senão o seu Senhor. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não divide. Eu conto isso aqui com tristeza. Um dia, eu era imitador, ficava imitando os outros. Cantava, ficava imitando. Aí eu conto isso aqui com tristeza, mas tem profeta, meu filho. Cuidado com o que você faz. Eu jovem, né? Com gracinha fui imitar um cantor. Imitei um cantor no churrasco de família. Imitei. Eu cantei a primeira letra, a segunda letra, a terceira letra. Eu senti que eu estava despido. Eu soltei o violão. Não, gente, eu vou ficar aqui mais não. E fui embora, era novo comecinho. Novo entre aspas. Tinha 2 anos, não deu não. Tô querendo facilitar para mim aqui. Mas aí, eu fui para casa, fui feliz. Beleza, passou 3 meses, eu fui numa igreja. Só que tinha um profeta lá atrás. Cantei, amém, glória a Deus, eu desci. O profeta falou, um senhor italiano, varão, Deus manda te dizer assim: a voz que ele te deu não foi para o mundo, foi só para ele. Quando ele falou aquilo, eu lembrei do que eu tinha feito. Porque você atrai o que você adora. Por isso que Deus queria exclusividade do povo. Deus não te divide com ninguém. Por isso que Deus falou para Moisés: Moisés, eu quero uma adoração exclusiva, tá bom? E Deus está falando com você: eu quero adoração exclusiva. Aplausos são para o mundo, agora é para Deus. O dom movimenta, mas o são quebra o jugo. Tem muita gente sendo enganada porque não tem fogo no altar. Tem muita gente abandonando Cristo porque não tem fogo no altar. Porque aquele que conheceu Jesus, ele não consegue voltar para trás. Ele não consegue abandonar esse amor. Em determinadas provas na minha vida, eu já peguei o meu terno e cheguei dentro do guarda-roupa. Eu não faço mais nada, eu não aguento mais. No dia que eu perdi o nosso filho de 3 meses, eu não aguentava, Deus não dá mais. Eu cheguei na igreja, pastor, gente boa, falou: oportunidade para o irmão Wendel. Eu tinha pregado semana passada Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Aí Deus falou no meu ouvido: prega, vive o que você prega. Eu subi no púlpito, não foi fácil, chamei um assistente, um auxiliar para me ajudar. Se o varão poder bater Sol maior. Sei que estás aqui, Senhor. Pode perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro a minha oferta ofereço a ti, aleluia. A oferta sou eu, tá? Eu estou cantando. E agora, meu querido? Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Se você adora, você é salvo. Se você adora, você é salvo. Você recebeu o pior da sua vida, mas você é salvo. Tem fogo nesse altar. Aleluia. Fiel, Senhor, fiel a mim.
Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então Ele disse isso. 22 anos aos pés do Senhor não quer dizer nada. Eu continuo nascendo de novo. Porque um dia, como disse Lutero, eu achei que o velho homem morria na água batismais, mas eu percebi que ele sabia nadar. Continua. Deus veio aqui hoje para incendiar esse altar. Ei, coloca a lenha que tem fogo. O Espírito de Deus trouxe aqui hoje para renovar a sua vida, para trazer aquilo que você esqueceu. Ei, quando Deus vê um povo pecar deliberadamente, Ele não chama um grande cantor, Ele não chama um grande pregador, Ele disse: arrependei-vos. Vamos nos arrepender, vamos cair aos pés de Deus nesta noite, até que Ele volte, até que Ele resgate a nossa vida deste mundo, porque o preço maior Ele já pagou. A ira caiu sobre ele. Em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se eu tenho paz, a paz que o mundo não tem, Ele que me deu. Mas tem que ter lenha. Você e eu somos sacerdote constituído por Cristo pela morte de Jesus, o ressurreto. Traz a lenha, sacerdote. Traz a lenha, que tem fogo de Deus continuamente no altar. Traz a lenha. Tem fogo, aleluia. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória. Oh, Deus. Senhor, tua igreja de novo. Essa chama não pode se apagar.